galerinha! Vou falar um pouco para vocês do crime do artigo 146, que fala de constrangimento ilegal. Vamos no disposto? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que a lei não manda. Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Nesse caso, já podemos observar pela pena que é uma infração de menor potencial ofensivo, vai para o crime, cabe suspensão condicional do processo e entre outros. Qual o objeto jurídico protegido? É a liberdade pessoal, que está disposto no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 2º, que fala que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Qual o núcleo do tipo? O núcleo do tipo é uma conduta que pode ser comissiva ou pode ser omissiva, fazer ou deixar de fazer. Por exemplo, uma conduta omissiva. O agente... a vítima se encontra em um local que é permitido, é aberto, permitido fumar. O agente vai lá e constrange ela para que ela ou saia do local ou pare de fumar. Nesse caso, o agente tem que empregar sobre a vítima um comportamento certo e determinado, para que ela faça um comportamento certo e determinado, mas que esteja em total desconformidade com a lei. Lembrando que se esse comportamento da vítima puder ser exigido por ação judicial, o crime não vai ser de constrangimento ilegal, e sim de exercício arbitrário das próprias razões que está disposto no artigo 145 do Código Penal. Quais os meios de execução? Violência, que é a força brutal empregada à vítima, que pode ser direta ou indireta quando é ligada à pessoa, a coisa próxima à vítima. Grave ameaça, que é um mal futuro, que é empregado à vítima, à pessoa, que lhe é próxima também, e qualquer outro meio que lhe possa haver reduzido a capacidade de resistência. O legislador não fala qual é esse meio, mas a doutrina diz que pode ser por uso de pílulas, embriaguez, hipnose também é aceito. O sujeito ativo e o sujeito passivo é um crime bicomum, mas lembrando que no sujeito ativo, se o crime for cometido por um funcionário público no exercício de suas funções, o crime vai ser de abuso de autoridade e não de constrangimento ilegal. O elemento subjetivo é o dolo, nesse caso não temos dúvida, pode ser direto ou pode ser eventual e não admite a modalidade culposa. Consumação, quando a vítima faz ou deixa de fazer alguma coisa em decorrência da violência ou grave ameaça. É possível sim a tentativa, já que é um crime material e plurissubsistente. Duas disposições em relação a esse crime, que é quando o agente, por meio de violência ou grave ameaça, causa intenso sofrimento físico e mental à vítima. Por exemplo, A, com o emprego de arma de fogo, constrange B a subtrair bens da empresa onde ele trabalha e após receber, A foge. A vai responder em concurso material com o crime praticado e o crime de tortura. Exemplo, furto em concurso material com a tortura. Se for para a prática de contravenção penal, nesse caso, o crime vai haver concurso material entre a contravenção penal e o crime de constrangimento ilegal. Vou falar um pouco para vocês também sobre o parágrafo 1º do artigo que fala sobre as causas de aumento de pena. Eu vou falar do primeiro, que diz assim: aplicam-se cumulativamente e em dobro quando para a execução do crime se reúne mais de 3 pessoas ou há emprego de armas. Nesse caso, há um concurso necessário quando há mais de 3 agentes. E lembrando que a pena que era de 3 meses a 1 ano ou multa passa a ser cumulativamente detenção mais multa e passa a ser de 6 meses a 2 anos e a multa duplicada. Em relação a um emprego de agentes, tem que ser no mínimo 4. E lembrando que essa reunião, se for para o crime específico, para crimes específicos e permanentes, o agente vai responder em concurso material com crime de associação criminosa. E também em relação ao emprego de armas. No emprego de arma, o legislador não fala que tipo de arma, mas pode ser tanto arma própria como arma imprópria. A arma própria tem finalidade de ataque e defesa, como por exemplo um revólver, e arma imprópria tem finalidade diversa, mas pode ser utilizada para ataque e para defesa. Por exemplo, uma chave de fenda. Lembrando também que o uso ostensivo com nítido propósito de amedrontar a vítima vai se enquadrar também nessa causa de aumento de pena. E vai ter continuação desse vídeo com as minhas colegas Fernanda e Wesley falando sobre o parágrafo 2º e 3º. Até a próxima! Dando continuidade ao estudo do crime de constrangimento ilegal previsto no artigo 146 do Código Penal,
eu vou abordar agora o que está previsto no parágrafo 2º deste artigo. A redação nos diz o seguinte: além das penas cominadas, aplicam-se aquelas correspondentes à violência. Esse dispositivo nos traz que, se houver a reunião de mais de 3 agentes, ou seja, no mínimo 4, para a prática do constrangimento ilegal ou para o emprego de armas, as penas que inicialmente seriam alternativas, ou seja, ou a privativa de liberdade ou a multa, passam a ser cumulativas, a pena privativa de liberdade mais a pena pecuniária. Além disso, as respectivas penas serão dobradas, aplicando-se a esse aumento especial somente no terceiro momento do critério trifásico da aplicação da pena. Esse parágrafo também nos traz o concurso de crimes, que é a reunião de mais um crime para se chegar ao crime de constrangimento ilegal, que seria, no caso aqui, o crime do delito de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal, já estudado em aulas anteriores, que é um meio para se chegar à prática do crime de constrangimento ilegal. A doutrina predominante diz haver, na previsão desse artigo, o concurso material de crimes, que, além das penas cominadas, aplicam-se aquelas correspondentes à violência, como já foi falado. Agora vamos relembrar o que é o concurso material de crimes. Concurso material de crimes ocorre quando um agente, mediante 2 ou mais ações ou omissões, pratica 2 ou mais crimes. Neste caso, o juiz somará as penas. Bom, era isso que eu tinha a tratar sobre o parágrafo 2º do artigo 146 do Código Penal. No próximo bloco será abordado o parágrafo 3º e os seus respectivos incisos. Obrigada e tchau, tchau! Gente, dando continuidade ao tema que as meninas já vêm falando, a gente vai conversar um pouco sobre o parágrafo 3º do artigo 146. Esse parágrafo trata das excludentes do crime de constrangimento ilegal. O que acontece aqui é que o sujeito ativo não irá responder pelo crime se ele incidir nas condutas descritas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 3º. Para essas excludentes existem 2 correntes. A primeira corrente diz-se tratar de uma excludente de tipicidade e a segunda corrente diz-se tratar de uma excludente de ilicitude. Essa segunda corrente, a da ilicitude, é a mais aceita e é também a mais seguida pela maioria doutrinária e diz-se tratar de um estado de necessidade de terceiro. O inciso primeiro diz o seguinte: a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou do seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. O que acontece aqui é a proteção de um bem jurídico indisponível, que é o bem jurídico da vida. Então, não importa os motivos que o paciente em iminente perigo ou seu representante legal acredite ter. Se o médico achar que é necessário e for para salvar a vida do paciente, ainda que use constrangimento ilegal, ele estará acobertado pela excludente do crime de constrangimento ilegal. O inciso segundo diz o seguinte: coação exercida para impedir o suicídio. No Brasil, o suicídio não é crime. Porém, ainda pelo princípio da indisponibilidade da vida, se um terceiro, para salvar a vida de outra pessoa, usar de constrangimento ilegal, violência ou grave ameaça, também estará acobertado pela excludente do crime de constrangimento ilegal. Aqui, a gente deve ter um cuidado especial pelo princípio da especialidade. O que acontece? Quando existe uma norma especial, específica, e uma norma geral, prevalece a norma especial, específica. E a gente tem no nosso ordenamento jurídico outros dispositivos que tratam do crime de constrangimento ilegal, como é o caso da Lei de Segurança Nacional, do Código de Defesa do Consumidor, da Lei de Tortura, a tortura em informação e dentre outros. Em resumo, era isso que a gente tinha para tratar sobre o crime de constrangimento ilegal. Espero que vocês tenham gostado e um beijo!